Sabe, uma das coisas que me impressiona na Bíblia é a forma como Deus transforma a maldição em bênção. É como Deus entra numa situação que aparentemente está totalmente complicada, difícil de ser mudada. Olhando com os olhos naturais, a pessoa diz: nada poderá mudar essa situação. Até que Deus vem e intervém de maneira sobrenatural e muda essa situação. Foi assim com aquele homem endemoniado de Gadá. A Bíblia fala que ele tinha uma legião de demônios. Mas ao encontrar Jesus, o homem se torna limpo, liberto e pregador do Evangelho. O cara sai de um demoniado, de milhares de demônios, para um pregador do Evangelho, por causa de um encontro com Jesus. A mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, estava vivendo com o 6º de forma amaziada, que não era ainda legalizada, e Jesus encontra com aquela mulher e muda a sorte dela, e também essa mulher torna-se uma testemunha eficaz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus entra em Caná da Galileia, numa festa de casamento, onde havia tristeza, lágrima, desespero, porque o vinho tinha acabado, e ele pega 6 talhas de água e transforma essa água em vinho, e transforma aquele casamento de tristeza para uma alegria superior. O encontro com Jesus é o encontro com a palavra. O encontro com a palavra transforma a vida de qualquer pessoa. Ao encontrar com a palavra viva, verdadeira, nós encontramos com a verdadeira libertação. Ao encontrar com a palavra viva, verdadeira, nós encontramos com a cura da nossa alma. Ao encontrar com a palavra viva, verdadeira, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Ao encontrar com a palavra viva, verdadeira, nós conhecemos verdadeiramente o que é paz em Jesus Cristo. A Bíblia conta a história de um homem, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. O nome desse homem chama-se Mefibosete. Um dia Davi falou assim, perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas? E é interessante que naquele momento alguém fala assim, ele manda chamar Ziba, um homem que foi servo de Saul, chama Ziba: existe alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a minha bondade por causa de Jonas, que era filho de Saul? E Ziba diz: existe um homem chamado Mefibosete. Onde ele está? Ele está numa cidade chamada Lodebar. E Davi manda chamá-lo. Chama Mefibosete. Mefibosete se apresenta até Davi, e ele vai com medo, porque ele é o único restante da casa de Saul. Saul tinha sido o rei antes de Davi. Todos os filhos de Saul morreram na guerra, sobrou só esse Mefibosete que fugiu. E quando ele fugiu, a criada dele, ele era criança, bebê ainda, tropeçou, caiu, e ele teve talvez uma lesão num pé, quebrou, não sei, os recursos daquela época não permitiam tratamento, ainda mais na condição dele de fuga, e ele cresceu, ficou aleijado dos pés. E quando ele se apresenta para Davi, Davi pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou o Mefibosete. E ele fala, Mefibosete fala para Davi: quem sou eu para estar na presença do meu rei? Eu sou como um cão morto. Uau! Eu sou como um cão morto. E Davi fala: a partir de hoje, chama Ziba e fala: Ziba tinha muitos filhos. Ziba, todos os bens da casa de Saul vão ser devolvidos para Mefibosete, e você tornará-se servo de Mefibosete.
E você, porque Mefibosete já tinha filhos, já tinha pessoas que dependiam dele, e você vai cuidar da casa de Mefibosete. Porém, Mefibosete comerá da minha mesa e viverá no meu palácio. Uau! Uau! Como que Deus mostra tão grande amor por nós. Queridos, o amor de Deus por nós é incondicional. Isso quer dizer o quê? Que Deus ama você do jeito que você é. Não importa quão torto estão os seus pés espirituais, Deus te ama. Mas é justamente por causa deste amor que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você, para que você não permaneça como você está. Isso é o amor de Deus, que se manifestou através de Davi na vida de Mefibosete. E não é só o amor, aí também se evidencia algo muito forte: o poder da aliança. Eu tenho falado aqui sobre aliança, e eu quero gerar no seu coração sentimento de aliança. Aliança não se quebra por qualquer motivo. Aliança não se desfaz só porque você ficou chateado ou triste por alguma coisa. Aliança é algo que deve perdurar e resistir a todas as intemperanças da trajetória. Aliança é algo que se fortalece cada vez mais, até com o tempo, porque você amadurece. Quando Davi está na sua posição de rei, ele não precisava fazer aquilo, mas ele tinha uma aliança com Jonas. Jonatas foi muito sábio e muito espiritual. Ele era filho de Saul, sucessor do trono, mas ele sabia que haveria uma transição. Deus já apontava para uma transição de trono. E Jonatas viu perfeitamente que o escolhido por Deus era Davi. Jonas percebeu que Davi era o separado por Deus para assumir o futuro trono de Israel. Sabe o que Jonas fez, amado? Fez uma aliança, tornou-se um amigo de alma de Davi, foi sincero no coração. A Bíblia fala que os dois tinham uma amizade que superava até o amor de mulheres. E muitas pessoas interpretam isso errado, mas é porque havia uma aliança entre eles. E quando Davi estava no trono, ele disse: tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa manifestar o poder dessa aliança, para que eu possa ter benevolência com ele. E de repente está lá Mefibosete, vivendo num lugar chamado Lodebar, lugar árido, lugar de tristeza de alma, lugar de fuga de pessoas que estão passando por situações difíceis. Lodebar é o lugar preferido daqueles que estão em fuga. Lodebar é o lugar preferido daqueles que estavam vivendo de maneira triste e desesperado de alma. Então, possivelmente ele estava dizendo: eu nasci num palácio, meu destino era ser príncipe, agora eu vivo uma vida de vergonha. Mas, amado, deixa eu dizer uma coisa para você: quem nasceu para ser príncipe, Deus coloca no palácio. Você nasceu para ser príncipe. A Bíblia diz que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tirado das trevas para a maravilhosa luz. Uau! É a sua condição. Talvez você esteja como Mefibosete, numa terra árida nesse momento, mas Deus tem uma aliança com você, uma aliança firmada pelo poder do sangue de Jesus. Deus quer mudar. Como que Deus muda a pessoa?
Você sabe que Mefibosete tinha esse problema de andar, tinha dificuldade para andar por causa do defeito dos seus pés. Mas a gente aponta para um defeito espiritual que muitas pessoas têm. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz que nós não devemos andar como os gentios andam, entenebrecido no seu entendimento. Ah lá, para que não andeis como os gentios andam, na vaidade da sua mente, entenebrecido do seu entendimento, alheios à vida de Deus, pela falta de entendimento e por causa da dureza dos seus corações. Coração duro, sem entendimento, entenebrecido, ou seja, como que se estivesse embriagado. E é interessante que a primeira característica de alguém que está com os pés espirituais tortos é andar cambaleando, como se estivesse ébrio, bêbado. Ele não anda corretamente, o seu olhar não se fixa para o alto, para o céu, aonde deve estar o olhar daquele que anda com Deus, daquele que não anda na vaidade dos pensamentos, como anda os outros. Interessante que Paulo fala, os outros gentios. Por quê? Porque todos nós somos gentios, a diferença é que nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Nós outrora não éramos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por causa do unigênito de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, e em Jesus eu sou enxertado na oliveira verdadeira, faço parte da videira verdadeira, ou seja, eu agora sou de Cristo, Cristo habita em mim, o Espírito Santo faz morada em mim, por causa de uma decisão que eu tomei. Então eu não vou viver mais como vivem os outros gentios, eu agora sou um transformado, purificado e lavado no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus me fez nação santa, sacerdócio real, povo eleito, escolhido por Deus, tirado das trevas para a luz. Eu não devo andar mais assim, olhando para baixo, cabisbaixo, debaixo de condenação, cambaleando. A primeira característica do andar de uma pessoa que ainda não encontrou Jesus é que ela não consegue olhar para o alto, ela não tem visão espiritual das coisas de Deus, é um andar cambaleando. É interessante que esse andar também é um andar que não consegue acompanhar as outras pessoas. Uma pessoa entenebrecida, uma pessoa embriagada, uma pessoa que tem um andar torto espiritualmente, ela nunca vai andar como as outras pessoas estão andando. Ela causa até um atraso. Eu estava ontem pensando, orando pela manhã também, quantas pessoas, porque ainda não tomaram uma posição séria com Deus, ainda não assumiram sua identidade com Cristo, ainda não tomaram posicionamento de dizer, eu sou verdadeiramente um crente, eu sou filho de Deus, eu faço parte da igreja, eu tenho o Espírito Santo morando em mim, eu sou nova criatura. Quantas pessoas que ainda não tomaram essa decisão verdadeiramente, e que por causa disso está atrasando a família podia estar muito mais adiantada, está atrasando a sua prosperidade, ele poderia estar bem mais avançado, no sentido de prosperidade, tanto espiritual como natural, está às vezes atrasando um processo de cura emocional, às vezes está atrasando tanta coisa, porque ainda o seu andar espiritual é torto. Seus pés espirituais ainda estão tortos, e por conta disso acaba atrasando. E tem uma situação ainda pior ainda, que uma pessoa assim, se não tomar um posicionamento, se não tomar uma atitude espiritual, se não tomar uma atitude de fé, ela não vai chegar aonde outros estão chegando. Você entende? O nosso andar
Por isso que Paulo fala: não andeis como andam os outros gentios. Há uma diferença do andar do cristão, do andar para aquele que ainda não tem Cristo verdadeiramente. Não anda assim. Vocês já tiveram a revelação do Espírito Santo. Amado, é tão lindo você estar aqui hoje. É tão importante você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque é neste lugar que você ouve a palavra que pode trazer transformação verdadeira para a sua vida. Você tem que tratar esse momento com muita importância. Você não pode negociar esse momento que você tem com a palavra de Deus. Por quê? Porque esse momento vai mudar a sua forma de andar, e você vai começar a olhar para o alto, você vai começar a andar retamente, de maneira correta, e não vai atrasar o processo que Deus tem para a sua família, as coisas que Deus tem para a sua casa, e você vai alcançar e chegar no lugar que Deus preparou para você. Às vezes precisamos passar por um processo de cura, né? Quando o Mefibosete chega até Davi, ele fala: eu sou como um cão morto. O meu lugar é verdadeiramente lugar árido. Eu mereço morar em Lodebar. Eu sou como um cão morto. Ou seja, ele olhava para ele mesmo assim, de uma maneira muito autodepreciativa. A autoestima dele estava muito derrotada. Ele olhava para a linha, amado, ele olhava para trás, para a linha do passado, só coisa deu errado para ele. Ele olhava para trás e disse: eu nasci num palácio, eu fui tratado com dezenas de criadas, mas algo aconteceu, uma tragédia veio sobre a minha vida e me lançou em Lodebar. Eu sou como um cão morto. Amado, quando você se apresenta na presença do rei, você já não é mais um cão morto. Quando você se apresenta na presença do rei dos reis, do Senhor dos senhores, você já não é mais um cão morto. Davi nem respondeu para ele. Amado, Davi falou para si: Mefibosete, tudo que aconteceu no passado ficou no passado. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa linda na obra de Deus, uma coisa linda na Sagrada Escritura, uma coisa linda que Deus faz através da operação da palavra e do Espírito na sua vida, é fazer com que o seu passado fique no passado e lhe abre uma porta para coisas novas acontecerem na sua vida. Você está entendendo? Ele fala: se você, a partir de hoje, você voltou para o palácio, meu filho. A partir de hoje você voltou para o palácio. Para de olhar como um cão morto. Você não é um cão morto, você é fruto de uma aliança. Eu fiz uma aliança e vou cumprir. Amado, se Davi, que era um homem, e foi um homem cheio de falhas e defeito, teve capacidade de honrar uma aliança, imagina o seu Jesus Cristo, que derramou seu sangue inocente na cruz do Calvário, para restaurar e salvar você. Ele te coloca na mesa do rei. Uau! Ele te coloca na mesa do rei. Na mesa do rei, você vai primeiramente receber as honras reais. Quando Neemias foi se apresentar para o rei, a Bíblia diz que Neemias estava preocupado porque ele estava triste. Ele estava triste por causa da situação de Jerusalém. E quando ele chegou diante do rei, o rei perguntou: por que está triste?
porque sua alma está abatida. E a Bíblia fala, e Neemias temeu. Sabe por que ele temeu? Porque ninguém, preste atenção nisso, amado, ninguém se apresenta na presença do rei triste, porque ele te veste com vestes de alegria. Quando você estiver na presença do rei, as suas vestes são de alegria. Não há lugar para tristeza. Amado, pode ser o momento mais complicado da sua vida. Eu vou dar um testemunho para vocês, testemunho que eu roubo esse testemunho da minha esposa, como ela não dá, eu dou. Quando a Maestra estava fazendo tratamento de câncer, e ela tinha que fazer quimioterapia, radioterapia, isso danificou demais a condição física e emocional dela. Ela estava pesando menos de 40 quilos. A gente morava num apartamento aqui perto. Eu me lembro que a Maestra chegava, ela nem conversava, ela entrava no quarto, fechava a porta, ela ligava um louvor e ficava ali por tempos e tempos, glorificando, adorando a Deus. Às vezes eu ficava sentado na sala lá orando por ela, meu Deus, cuida dessa mulher. Mas amado, quando ela saía do quarto, ela saiu da presença do rei. Da presença do rei ninguém sai do jeito que entrou. Uma gigante, pronto para a próxima etapa, pronto para vencer a batalha. Isso foi tão forte na vida dela que ela está aqui hoje. Na presença do rei, você senta na mesa do rei. Davi disse: você vai comer da comida que eu como e vai sentar na mesa comigo. Na presença do rei, na mesa do rei, os seus pés são cobertos. O rei não vê os defeitos. Sabe por quê? João capítulo 13, Jesus, antes de morrer na cruz, ele chama os seus discípulos para fazer duas coisas com eles: cear, ou seja, comer o pão e beber o cálice. Mas antes disso, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Às vezes nós entramos na mesa, nós estamos daqui para cima, mas às vezes os nossos pés estão sujos. Mas na presença do rei, chega alguém que vem e lava os seus pés. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uau! Jesus disse para os discípulos: o que eu faço agora vocês não vão entender, mas entenderão depois. Por que entenderão depois? Porque depois que Jesus morreu na cruz, eles entenderam o preço pago pelo pecado deles. Amado, não tem pecado que não possa ser perdoado. Jesus purifica os seus pés. Sente na mesa do rei, porque a cobertura do sangue de Jesus vai anular toda a condenação que existe contra você. Na presença do rei e na mesa do rei, a comunhão. A comunhão vertical e a comunhão horizontal. A cruz aponta para essa verdade. Uma comunhão com Deus. Eu estou em Cristo e Cristo habita em mim. Eu sei que eu não sou perfeito, mas Cristo habita em mim não por causa da minha perfeição, mas por causa da obra dele feita por mim na cruz. E a minha fé nesta obra me torna perfeito. Eu sou aperfeiçoado por causa da obra de Cristo feita na cruz por mim.
comunhão com Ele. E a minha comunhão com Ele me leva a orar. A minha comunhão com Ele me leva a ler a Bíblia. A minha comunhão com Ele me faz envolver com a obra, ser voluntário. A minha comunhão com Ele me faz ser participante da igreja. É a minha comunhão com Ele. Relacionamento vertical. E a cruz aponta para o relacionamento horizontal. A comunhão uns com os outros. Salmo 133, Davi diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as suas orlas. É como o vale de Sião, do irmão que desce dos montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Sabe um lugar abençoado, amado? É um lugar onde há comunhão. Fala para o seu irmão assim: eu tenho comunhão com você. A minha comunhão é por causa de Cristo, que habita em você e habita em mim. Amém, amado? Na mesa do rei, há comida e há fartura. A Bíblia diz que nós comeremos do melhor da terra. Na mesa do rei tem dignidade. Na mesa do rei você vai comer o que o rei come. Amado, você é príncipe. Deus hoje te fala: você é príncipe, você é herdeiro com Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Amado, todas as coisas prometidas a Cristo também são para nós, a igreja. Por quê? Porque eu estou na casa do rei, no palácio do rei, sentado na mesa do rei.